Hoje eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, para você que se sente rejeitada, desprezada. Você já se sentiu assim? Já esteve em lugares onde você parece que não é percebido, não é notado, ou mesmo fazendo tudo que está ao seu alcance, você não se vê com valor, não percebem o seu valor. Você não se sente amado, não se sente querido, escolhido. E Lia, a irmã de Raquel, aquelas filhas de Labão que casaram com Jacó. Lia era essa mulher desprezada e rejeitada. Enquanto Raquel, na Bíblia, fala que ela era uma mulher formosa, linda, na Bíblia fala que Lia, ela tinha uns olhos sem brilho. Em outras palavras, Lia não era atraente, não chamava atenção. E ela era notoriamente desprezada por Jacó, o seu marido. Ela era o tipo de mulher que, tipo assim, não fazia diferença. Era o tipo de mulher que passava despercebida na festa, no culto, na reunião de família. Mas ela não era despercebida para Deus. E esta é a mensagem que eu quero passar para nós hoje. Nós podemos passar despercebidas para as pessoas, mas não para Deus. Em Gênesis capítulo 29, versículo 31 diz: vendo o Senhor que Lia era desprezada, porque Deus vê quando nós somos desprezados. Então, vendo o Senhor que Lia era desprezada, Ele deu-lhe filhos. Ele deu-lhe, então, abriu a sua madre. Você não precisa ser a mais bonita, a mais seguida no Instagram, a mais elogiada, a mais influente. Você não precisa ser a irmã mais carismática, a filha que todos comentam. Você não precisa ter uma liderança inapta, que recebe todas as oportunidades. Você só precisa ser vista por Deus. E Ele vê você. Ele não compara você. Ele não nos compara. Ele não despreza o que o mundo chama de sem graça e sem valor. Quantas mulheres estão afundadas nas suas feridas de rejeição, por se sentir inferior, se comparando com as irmãs, com outras pessoas. Deus não quer que você fique se comparando, Ele tem uma graça especial, específica para você, para mulheres que se sentem inadequadas. Talvez você foi aquela filha que nunca teve a aprovação da mãe, que cresceu à sombra de uma irmã mais bem-sucedida, ou que sempre cuidou de todos, mas que nunca foi cuidada. Na igreja também, talvez você seja aquela que serve nos bastidores, que limpa, que intercede, mas que nunca é chamada para o lugar de destaque. E está tudo bem. Deus dá graça a essas pessoas de uma forma sobrenatural. Quero que você declare todos os dias: Senhor, mesmo que ninguém me escolha, o Senhor me escolheu e o Senhor me vê. Lembre-se, ser vista por Deus e reconhecida por Deus é muito melhor do que ser amada por pessoas, porque a aprovação de pessoas não significa a aprovação de Deus. Deus enxerga o que ninguém enxerga, Deus enxerga a nossa essência, Deus enxerga a nossa natureza entregue a Ele, coisas que o mundo valoriza apenas o estereótipo, a aparência. Deus vê o nosso coração. E Lia recebeu o amor de Deus quando faltou o amor do seu marido Jacó. Quantas mulheres não se sentem amadas por seus maridos? É uma realidade. Jacó, ela amava Raquel. A Bíblia deixa isso bem claro. Naquela época era permitido, né, este casamento. Hoje não é mais, graças a Deus. Mas Lia foi usada pelo seu pai como moeda de troca. Ela foi julgada ali naquela situação. Ela foi tratada como plano B. Quantas mulheres hoje são tratadas assim? Na família, como aquela que ficou para cuidar dos pais, aquelas que todos recorreram, mas que ninguém pergunta se ela está bem. Ela está sempre só para tapar buracos, para socorrer todos, mas ninguém procura saber o seu estado. Ah, irmã, nós conhecemos essa dor. Nós conhecemos a dor da rejeição. Mas a dor da rejeição, ela não pode nos parar. Deus quer fazer a gente ser um ventre fértil, como Ele fez o ventre de Lia ser fértil. Sabe o que Deus fez realmente? Ele abençoou tanto Lia, porque ela sofria um desprezo.
Lia estava gerando, mesmo ali naquela situação de desprezo. Isso mostra que a rejeição dos homens não anula o favor de Deus. Mesmo Lia sendo esquecida por Jacó, Lia não foi esquecida por Deus. Então, conselho, pare de mendigar a atenção de quem não te valoriza, pare de se moldar, de querer se moldar para caber nos critérios dos outros. Deus não te criou para agradar somente pessoas. A gente serve, mas não com essa motivação. A gente serve com a motivação de cumprir o propósito de Deus. Busque o que Deus pode te dar realmente, e Ele te dá, que é o valor eterno. E Deus abriu a madre de Lia, e cada filho foi uma camada de cura na sua vida. E ela disse, eu agora louvarei ao Senhor. Lia teve 4 filhos com Jacó, Rúben, Simeão, Levi e Judá. E nos primeiros anos ela dizia, nos primeiros filhos ela dizia, agora meu marido vai me amar, porque eu gerei filho, agora ele vai se apegar a mim. E nada disso acontecia. Quantas mulheres ainda vivem assim? Agora que eu emagreci, ele vai me notar, ele vai me olhar. Agora que eu estou num bom emprego, minha família vai me respeitar. Agora que eu fiz tudo certo, meu pastor vai me reconhecer. E a gente fica gerando em busca de reconhecimento. E esse reconhecimento muitas vezes não vem. Mas no 4º filho ela disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. Ali foi o ponto da cura, foi o ponto da virada. Lia parou de buscar aprovação e amor de Jacó, de homens, e começou a encontrar um descanso em Deus. E sabe quem veio da linhagem de Judá, que era o filho de Lia? O próprio Jesus Cristo. Deus usou a mulher rejeitada para trazer ao mundo o Salvador, da semente dela. Você precisa chegar neste ponto. Agora eu não vou mais lutar por aceitação humana. Eu vou louvar a Deus. E tudo que eu fizer é para a glória do nome do Senhor e não para aplausos de pessoas, não para aceitação. Não se meça pela reação das outras pessoas. Sua identidade não está em quanto te amam, mas em quem te formou. Não se prenda à espera de aplausos dos Jacós, de pessoas. Receba o aplauso do céu. O Deus que te vê é o Deus que te levanta. Você pode ter sido realmente usada, trocada como moeda de troca, como ela foi, rejeitada, mas isso não pode definir o seu valor, porque a nossa identidade não está no que nos fizeram, mas no que Deus quer fazer através de nós. Nós somos as Lias. E ainda que ninguém nos veja, Deus está vendo a nossa força. Deus está escrevendo uma história eterna com o seu nome. Se você entendeu que Deus vê as desprezadas, as rejeitadas, e tem um propósito de gerar através disso, deixe nos comentários. Deus me vê. Eu sou Lia e eu vou louvar o Senhor. Porque a rejeição dos homens não é a rejeição de Deus. A reprovação dos homens não é reprovação de Deus. Deus trabalha no improvável. Deus trabalha com aquelas que ninguém dá nada por ela. A Bíblia diz, Deus chama os que não são. E o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deixe hoje mesmo o manto da comparação, da rejeição e seja curada, porque o nosso valor está em Deus e não no que pessoas nos dizem, nos fazem. Nós não podemos viver mais assim, à espera de reconhecimento de família, de quem quer que seja. O nosso reconhecimento, o nosso valor vem do alto, vem do céu. E se você já tem chorado muitas vezes por se sentir desvalorizada, indigna, o Senhor está gerando em você sementes eternas. Pare de chorar por aprovação de pessoas e comece a louvar a Deus, porque Ele te fez para gerar propósitos eternos. Amém? Deus te abençoe.